verdadeira. São os efeitos estéticos que o meu diafragma gera e a minha velocidade gera. E o ISO também, a gente pode brincar com ele também para gerar uns efeitos estéticos bacanas. Então, vamos lá. O que é isso, Catarina, que você está falando de efeito estético? Efeito estético é como eu manipulo tanto o meu diafragma, o meu F, ou como eu manipulo e controlo a minha velocidade, ou como eu controlo o meu ISO. São 6 efeitos estéticos, 2 de cada um. Vamos à abertura da lente. Desfoque. Profundidade de campo. Eu vejo que quando eu falo assim, vou falar da profundidade de campo, a pessoa fala, tá, mas cara pálida, o que é profundidade de campo? É o quanto que o meu campo focal, o plano focal vai estar focado. Deixou? Desfoque. Então, é melhor, quando alguém fala assim, profundidade de campo, você já se remete, desfoque. O quanto que você consegue desfocar ou o quanto você consegue focar em planos. Eu tenho um aluno que ele falou assim, Catarina, eu consegui imaginar o que você está falando através da ressonância magnética. Eu falei, cara, Antônio, eu vou usar o seu exemplo sempre. Pensa na ressonância magnética. Ela não faz por planos, ela faz... Eu adoro os efeitos sonoros, tá? Vocês não riem, não. E ela vai por pedaços, porque eu usava a analogia do bolo, né? Você vai pegando o bolo por pedaços, e esse pedaço pode ser fininho, aí esse pedaço pode ser maior, e você vai aumentando esse pedaço. Isso é o plano focal. O que acontece com o desfoque? E aí eu não vou entrar no detalhe que a gente, né, de como fazer isso, mas aí eu vou usar a regrinha, quanto menor o seu F, ou seja, entra mais luz, essa luz tá totalmente gigante assim, a tendência é você ter um maior desfoque. Então, anota essa regra é legal. Seu F menor, você aumenta o seu desfoque. Tá vendo essa foto? Não dá para que tá desfocado para vocês, mas o pessoal do YouTube consegue ver. F menor, você aumenta esse desfoque, ou seja, ele pega menos planos focais em foco. O pessoal do Instagram tá me vendo aqui, ó, tá vendo? Eu estou focada. Meu fundo está desfocado, ou seja, provavelmente a lente, a abertura que eu tô nessa live poderia ser um F baixo, porque eu estou em foco, mas meu fundo está desfocado. Aí, ao contrário do pessoal que está aqui no YouTube, está vendo todos os planos focados, aqui eu estaria usando um F alto. Então, quando eu tenho... O que significa esse F alto? Já expliquei lá no começo. Eu tenho menos luz entrando. Então, a minha luz, a minha matemática da lente ali que ela acontece, ela fica mais... Eu tenho canalização de luz, então eu tenho mais coisas para entrar nesse plano focal. Então, se você quiser ter o efeito de desfoque, presta atenção, desfoque, ou seja, ter o seu modelete focado e o fundo desfocado, baixa o seu F. Esse é o primeiro efeito estético bacana, o desfoque do diafragma. E aí eu tenho o oposto dele, que é o campo profundo, né? Todas as camadas focadas, que o pessoal da paisagem usa com muita sapiência. Eles usam o F alto. Por quê? Porque eles fazem paisagem, ou seja, querem o primeiro plano focado, o segundo plano focado, o terceiro plano focado. Então, quanto maior o seu F, a tendência é que você tenha vários campos focados. Por que tendência? Porque tem outros detalhezinhos que interferem nisso. Posição sua, posição do objeto, a distância, e aí eu vou entrar na questão da nossa lente. Então, tem outros fatores, mas
primeiro, assim, de guarda-chuva, o F é o principal resultante desse desfoque. Então, eu tenho essa questão do F. F baixo, maior tendência de desfoque. F alto, menor tendência de desfoque, mais campos, mais camadas focadas, né? Mais planos focais ali perfeitos. Então, isso é muito legal, porque todo mundo fala assim: abre a lente, fecha a lente, deixa a sua lente aberta. Então, o abrir a lente, minha gente, é botar esse F lá embaixo. Porque está falando assim, para você deixar mais luz entrar. Abre a lente, então é esse F lá embaixo. Quando ele fecha a lente, esse F lá em cima, beleza? Então, vamos seguir para o efeito estético, que eu adoro o desfoque. Mas tem um outro efeito que eu gosto tão quanto, que eu misturo os dois, que é o efeito da velocidade. Quais são os efeitos estéticos da velocidade? É o efeito estético de asa congelada, de congelamento do objeto, né, que está em movimento, e o outro é o efeito que dá de rastro. Então, é aquele efeito meio fantasma, né? Que é o efeito de movimento. Esse é aquele que, pá, justamente porque, você lembra que eu falei ali da velocidade? Quando eu não preciso ficar com minha cortina aberta, a câmera está recebendo bastante luz, ou seja, ele não precisa ficar, o sensor não precisa ficar recebendo essa luz. O que ele faz? Ele abre e fecha rapidamente. Quando ele abre e fecha rapidamente, ele pega a cena nos frames. Então, ele congela todo aquele movimento. Então, você vê o movimento como se fosse, sabe, meio robozinho. Assim. Se pudesse a gente ver uma sequência, é aquele robozinho. Ao contrário, e aí, assim, eu tenho muitos amigos que adoram esse tipo de efeito de congelamento de asa, principalmente quando o bicho está voando, né? Você congela aquele bicho, pá, faz aquele pá. Bem legal. Eu acho que é porque vocês do YouTube, do Instagram não vão conseguir ver, mas o pessoal do YouTube, ó, esse é o efeito congelado. Vai. Mas o efeito que eu mais adoro na velocidade é o efeito de rastro. E aí, o que acontece com o efeito de rastro? Técnica, minha gente. Não é por erro. Quando você fala em efeito estético, você tem que estar consciente do seu equipamento, consciente do que você quer fazer e do que você gosta. Do efeito que você quer mostrar a sua personalidade. E o meu é caracterizado pelo efeito de rastro. Eu sou apaixonada por essa asa em movimento, por esse bicho em movimento. Se eu pudesse pegar tudo em movimento. A asa, ela traz esse movimento da asa. Aqui eu já estou puxando sardinha para. Tá vendo, né? Eu estou puxando sardinha para o efeito de rastro. Ela dá esse movimento de vida. Né? Não é simplesmente aquele negócio que está parado no ar, parece que alguém pegou um bicho, pá, colou lá no meio do nada. Não, tem aquele movimento gracioso. Então, esse efeito é quando você usa essa velocidade baixa. Asa congelada, velocidades altas. Catarina, qual é a velocidade para congelar um beija-flor? Depende do danado do modelete. Esse por aqui, ó, é um tesourão, né? Um beija-flor tesoura. Ele com 1.600, 1.800, eu consigo congelar a asa dele. Ao contrário de uma porcaria desse tamanho, chamada topetinho vermelho, ou topetinho verde, ou estrelinha ametista, que é pior ainda, 3.200 e vai lá cacetada para você conseguir congelar o carinha. Então, vai depender do bicho, vai depender da luz, vai depender de um monte de coisa. Mas é isso. Essas velocidades mais altas, elas tendem a congelar essa asa, e velocidades mais baixas, elas tendem a dar esse efeito de arrasto. O ISO, ele tem dois efeitos estéticos. Um de ruído, que cuidado, não, e aí assim, quando a gente está mais avançado, eu falo para não usar, é um erro crasso usar esse ISO automático, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O ISO alto, ele tende a gerar ruído nessa fotografia. E o principal problema desse ruído é que você perde a nitidez. Então, o ISO alto, ele pode te ajudar na velocidade, ele pode, né? Na verdade, ele vem te ajudar na velocidade ali,
mas ele gera esse efeito estético de ruído. Por que eu falo que é um efeito estético e não um problema por si só? Por quê? Porque você pode sim querer ter esse efeito estético na sua fotografia de ruído. Você pode jogar esse ISO mais lá no alto para ter esse efeito, sabe, desse ruído, principalmente se você quiser fazer uma fotografia em preto e branco ou ela numa tonalidade mais sóbria. Então, eu quero que vocês vejam que fotografia de vida selvagem não existe certo e errado. Existe o que você quer dar intenção. O ISO é um deles. Ah, o ISO alto é errado. Não. Ele causa esse efeito de ruído alto. O que é ruído? É aqueles granuladinhos assim na fotografia. Ele gera isso. E isso pode gerar falta de nitidez. Mas, se você fizer propositalmente, gera uma fotografia incrível, artística, muito bacana. E do outro lado, você tem esse ISO baixo, que aí sim, quando você está com esse ISO baixo, que você tem bastante luz entrando, essa velocidade está alta, você consegue ali ter harmonia nos seus pilares, né? Então, é tudo na parcimônia. Estou num ambiente muito escuro, e aí respondendo as caixinhas, estou num ambiente muito escuro, vai antes. Sabe o limite, descubra o limite do ISO da sua fotografia, do seu equipamento fotográfico. Porque um equipamento de entrada, por exemplo, ele pode não tão segurar esse ISO. O que a gente fala, esse segurar ISO? É justamente segurar esse ruído. Já as câmeras mais modernas, DSLRs, já tendem a segurar esse ISO mais alto. As mirrorless vieram para botar o pé na porta assim, pá! O ISO é lá em cima. O ISO é lá em cima. Então, conheça o seu equipamento. Daí você começa a equilibrar.